Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Vortex Educacional. Na aula de hoje, nós veremos a introdução à geometria, com o tema ponto, reta e plano. Beleza? Então, antes da gente começar a falar desses três pilares básicos dessa matéria, a gente vai entender o que é ideia intuitiva. O que é ideia intuitiva? É quando você consegue compreender o conceito, o que é alguma coisa, sem que alguém te explique ou sem que seja necessária uma explicação. Por exemplo, quando a gente acorda, a gente naturalmente abre os olhos simplesmente porque entendemos naturalmente que é assim que nós acordamos, abrindo os olhos. Quando é dia, nós sabemos que está claro. Então isso para nós é uma ideia intuitiva, é uma intuição a respeito de algo. Ponto, reta e plano são ideias intuitivas. Elas estão presentes na nossa vida de modo natural. Não foi necessário que ninguém chegasse a nós e mostrasse isso para a gente. É claro que quando a gente fala na matemática, isso tem uma aplicação um pouco mais específica, que é a parte geométrica, e a gente precisa de uma explicação. Mas todos esses três conceitos aqui, eles já estão presentes nas nossas vidas. A gente tem exemplos de ponto, reta e plano todos os dias na nossa vida, ao nosso redor. E a gente vai ver isso nessa aula, tá bom? Então vamos lá. Para a gente entender para que serve essa aula, é simples. Todo participante da geometria, figuras geométricas, sólidos, todas essas figuras que a gente consegue imaginar, tudo que a gente ouve falar de geometria está baseado nesses três pilares aqui, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre ponto, beleza? O ponto, ele é algo que dos três participantes aqui, a gente costuma chamar isso de entes geométricos, ou seja, participantes geométricos, entes primitivos, ou seja, os três participantes que são o início da geometria, o ponto é talvez o mais intuitivo deles. Por quê? O ponto, para nós, que a gente sempre entende o ponto como uma bolinha, o ponto é o quê? É a menor marcação do espaço, Por exemplo, se eu olho para o céu e vejo lá as estrelas são pontos no espaço. O ponto, para nós, só faz sentido quando o lugar onde ele está aplicado faz o tamanho dele ser desprezado. Então, por exemplo, se eu olho para a ponta dessa caneta no espaço que eu estou aqui, ela é tão pequena que pode ser desprezada. O tamanho dela pode ser desprezado. Se eu olho para o universo inteiro e vejo uma estrela, bem de longe aqui da Terra, a gente pode dizer que o tamanho daquela estrela é desprezado. Portanto, o ponto ele é o ente geométrico que pode ser, que tem o seu tamanho muito pequeno em relação ao meio que ele está. Portanto, o tamanho dele, a dimensão dele pode ser desprezado. Preste atenção nessa palavra, dimensão. Quando eu digo dimensão, é algo que pode ser medido, dimensionado. O ponto, ele não tem dimensão nenhuma. Quais que são as três dimensões que a gente possui? Comprimento, largura e altura. O ponto não tem nenhuma delas. Por quê? Porque a gente considera que o tamanho da coisa que a gente está chamando de ponto pode ser desprezado. Beleza? Então, o ponto é simplesmente a menor marcação possível no espaço. Beleza? Então, vamos lá. Na matemática, a gente vai fazer algumas observações para cada um desses conceitos, tá? E a primeira delas aqui é sobre a parte de representação mesmo, tá? Por exemplo, esse aqui é um ponto que eu desenhei aqui. Eu poderia desenhar ele assim, menor ou maior, de acordo com o meu referencial, tá certo? Mas vamos lá. Qual que é o interessante aqui? Na matemática, a gente vai ter que ter algumas regras para poder usar esses três conceitos. No caso de ponto, reta e plano, a primeira coisa que a gente vai ter que falar é sobre a identificação. No caso do ponto, nós identificamos eles com letras maiúsculas, tá certo? Então, se eu tenho três pontos aqui, eu posso chamar esse de A, esse de B e este de C, ok?
Então, para diferenciar pontos, né, esse aqui ficou bem pequenininho, né? Para diferenciar os pontos, eu uso letras maiúsculas, beleza? E aí, como eu disse para vocês aqui, vamos colocar aqui alguns exemplos, né, de pontos. Então, alguns exemplos, por exemplo, a estrela no céu, né? Ou, por exemplo, uma bola no campo de futebol. Todos esses são exemplos de coisas que podem ser consideradas ponto no nosso dia a dia. O campo aqui é tão grande que o tamanho da bola pode ser desprezado. Então dá para considerar que a bola é um ponto no campo. A estrela no céu, a mesma coisa. O céu é tão grande que a estrela pode ser considerada um ponto. Ok? Beleza. Então a gente foi do ponto. Agora a gente parte para a noção de reta. Bom, o ponto ele pode ser o quanto menor a gente pensar de acordo com o referencial. Quanto maior o nosso referencial, ali no caso o céu, o campo, menor se torna o ponto, né? Agora, quando a gente amplia essa noção, a gente entra no conceito de reta, pensando agora só que em repetições infinitas. Ficou meio confuso. Vamos lá, ó. O que seria a reta? A reta é quando eu uno infinitos pontos. Então, quando eu vou fazer uma união de infinitos pontos, eu acabo formando a reta. Beleza? Se eu estou unindo infinitos pontos, quer dizer que a reta, que apesar de aqui não ser tão reta assim, né? A reta se torna um ente geométrico infinito também, né? Apesar daqui no quadro não caber, né? A gente não desenhar algo infinito, a gente só representa uma parte dele. Mas a reta, né? Uma reta, ela é uma noção geométrica que a gente conhece desde sempre e ela é a união de infinitos pontos. Então, quando a gente consegue juntar infinitos pontos, a gente consegue desenhar uma reta, tá bom? Então, reta é uma coisa que está presente no nosso dia a dia, tá bom? Sempre. Como a gente está falando de matemática, a gente precisa de algumas regras para usar elas, tá certo? No caso da reta, né, eu já falei aqui, né? O que é o ponto? É a menor marcação possível no espaço. O que é a reta? É a união de infinitos pontos, beleza? Essas são as definições. O que são essas coisas? Como que a gente usa ela? A reta, a gente vai usar elas com letras minúsculas, tá certo? Então, na hora de identificar uma reta ou outra, eu vou colocar aqui que essa é a minha reta A e essa é a minha reta B, beleza? Ou reta R, reta S, pode usar qualquer letra, desde que seja do nosso alfabeto, tá bom? E minúsculo, beleza? E aí agora, outra coisa também é o que? Quando a gente está falando de reta, a reta ela possui uma dimensão, tá bom? E que dimensão que é essa? É o comprimento. Então, eu disse para vocês, a reta é infinita. Então, se ela é infinita, não faz sentido medir, né, o comprimento todo dela. Então, a gente mede o comprimento de uma parte dela. No caso aqui, a reta, ela possui uma dimensão só, que é o comprimento. E a reta, outra propriedade dela, é que ela cresce, né, nas duas, né, em duas direções. Então, pelo conceito infinito da reta, ela continua para lá e para cá a vida inteira. Beleza? Para a gente entender e desenhar, a gente desenha somente algumas partes dela. Tá bom? E, enfim, né, para a gente ver aqui detalhado, a gente vai colocar alguns exemplos. Né? Exemplos de reta no dia a dia. Por exemplo, os trilhos do trem. Tá? As linhas de marcação no campo de futebol são alguns exemplos de reta aplicados no nosso dia a dia. Beleza? Então, tá aí. Ponto e reta. Agora, pessoal, o que acontece? A gente vai para a última noção
espacial aqui é o plano, né? Nosso último pilar da geometria aqui. Ponto, reto e plano são as três coisas que formam tudo que existe na geometria. Então, ó, o que é o plano? É quando a gente consegue unir infinitas retas. Então vamos lembrar aqui, ó, a gente começa com o ponto, que é a menor marcação no espaço. Se a gente une infinitos pontos, a gente forma uma reta. E se a gente une infinitas retas, a gente forma um plano. Então, vou desenhar aqui, ó, inclinado, só para vocês terem ideia. Ó. Quando eu vou desenhando várias retas, e elas são bem juntas uma da outra, claro que aqui eu estou fazendo só uma ilustração para ficar claro, né, a ideia. Quando a gente une várias retas, a gente forma um plano. A palavra que pode ser usada como sinônimo para plano aqui no nosso dia a dia é superfície. Tá certo? Então, o nosso dia a dia é cheio de superfícies, né, que são para nós ideias de plano. Por exemplo, o quadro que eu estou desenhando aqui, a parede atrás dele, a mesa da sua casa, o campo de futebol, a quadra, são todas ideias de superfície, são todas ideias de plano. Beleza? Então, ó, no caso aqui do plano, ele é o quê? A união de infinitas retas, né? O plano, assim como a reta, ele é infinito. Então, no caso aqui, a reta ela cresce para lá e para cá infinitamente. No caso do plano, ele continua crescendo nas 4 direções, só que a gente não desenha isso porque simplesmente é inviável, tá certo? Como que a gente identifica o plano? Através de letras gregas. Então, quando a gente for dar nome para os planos, a gente vai usar letras gregas minúsculas, tá? Então, por exemplo, algumas letras famosas aí que a gente usa para plano são o π, o alfa, o gama, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente fala de um plano e tem outro para comparar, a gente vai falar assim, tem o plano π e tem o plano alfa, né? A gente vai dando nomes com letras gregas para eles, tá certo? Outra coisa, vamos para lá. Né, o plano é infinito, já falei para vocês, cresce em todas as direções, e aí aqui a gente vai para, vou colocar aqui, ó, cresce em todas as direções. E, por último, a gente cita aqui alguns exemplos, tá? Então vamos lá aos exemplos. O campo de futebol, né? A quadra, a parede, são todos objetos ou lugares no nosso dia a dia que dão para nós a ideia de plano, beleza? Então, pessoal, com essas 3 ideias intuitivas, né, dentro da geometria, ponto, reta e plano, a gente consegue entender tudo que é formado na geometria. Por quê? Para eu formar, por exemplo, um quadrado, né, que é uma figura geométrica de 4 lados, eu vou colocar 4 retas para elas se cruzarem, né, e a interseção delas, né, vai formar um quadrado. Se eu quero formar um cubo, né, eu vou pegar 6 planos e vou fazer eles se cruzarem, e os 6 planos vão ser as 6 faces do cubo. Então, um ângulo, né, que é formado pela abertura de 2 semi-retas, né, eu vou fazer 2 retas dessas se cruzarem e pegar a interseção delas, beleza? Então, tudo que é formado na geometria é formado através desses 3 conceitos, essas 3 ideias intuitivas. Relembrando, a ideia intuitiva é aquilo que você consegue entender, mesmo sem alguém te explicar. Ponto, reta e plano está presente no nosso dia a dia e nunca foi necessário que alguém explicasse para nós, né, o ponto, a ideia de ponto, a ideia de reta, né, que está muito associada à ideia de linha, né, e plano, que está muito associado à ideia de superfície. Tá bom? Então essa é uma aula bem teórica, né? Foge um pouco do tradicional da matemática, que é pensar em operações, em contas, mas é para dar base para uma série de aulas que a gente vai ter também sobre geometria, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Agradeço muito a atenção de vocês e lembre-se de curtir o nosso vídeo, compartilhá-lo, né, nas suas redes sociais e com seus colegas,
professores, amigos, né? E se inscreva no canal, vamos ajudar a gente a chegar aí aos nossos 100 primeiros inscritos, tá bom? E aí quando chegar lá nos 100 primeiros inscritos, a gente vai fazer um vídeo, né, bem bacana para comemorar esses 100 inscritos aí, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado e tchau, tchau!